Antes de começarmos essa exposição nessa noite, mais uma vez eu peço que a igreja esteja em oração pela minha vida. Nenhuma exposição pode ser fruto da vontade particular de nenhum pastor. É claro que nós, os ministros, ainda vamos nos ater a escolher um dos livros bíblicos para expor, manhã e noite. Isso não tenham dúvida, vocês não tenham dúvida que é assim que funciona. Mas a instrução do Espírito Santo é fundamental na vida de qualquer ministro da palavra que quer pregar o texto bíblico com fidelidade. Passado essa primeira palavra, vamos ao texto de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. O Senhor Jesus Cristo nos diz assim pela sua santa palavra: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Dirige, Senhor, as mentes e os corações dos teus filhos que aqui se colocam na tua presença. Venha, ó Espírito Santo, ilumina os nossos corações, abre o nosso entendimento espiritual, para que da boca de Cristo possamos escutar a tua palavra e por ela, alimentados, nos alegremos, tendo em vista a poderosa transformação do Senhor em nossas vidas. Vem, Senhor, e aviva-nos mais uma vez. Assim te imploramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como professor de inglês, por muitos anos, uma das coisas que mais usamos como recursos para ensinar, principalmente os alunos mais básicos, é a repetição. A ideia é bem simples. Eu mostro, então, aqui essa parte do meu corpo e digo hand. E aí então os alunos vão se atentar com a minha repetição hand, que esta é a mão, e que em inglês mão se fala hand. Logo depois que eles entenderem o que eu estou dizendo, eu vou introduzir agora uma frase completa. E eu vou dizer, this is my hand. E aí então quando eles entenderem o que eu estou dizendo, this is my hand, a frase que todo professor de inglês gosta e todo aluno de inglês tem um certo tipo de agonia quando escuta é repeat, ou seja, repitam. E aí então o aluno fala, this is my hand, e o professor, repeat, this is my hand. E com isso o professor já queima uns 5 a 6 minutos só no repeat da aula que dura 55 minutos. A repetição é fundamental para o aprendizado. As nossas crianças aprendem repetindo, com os nossos filhos, e principalmente com as meninas que já sabem ler e escrever e precisam treinar a sua caligrafia. Nós dizemos e encorajamos elas que mesmo que a repetição do exercício da caligrafia seja assim tão difícil, moroso, tedioso, é extremamente proveitoso a fim de que elas tenham letras bonitas. E facilmente com as meninas lá em casa eu faço esse paralelo. Olha a letra da mamãe, como a letra da mamãe é bonita. Agora olha a letra do papai. E eu então escrevo com letra cursiva para as meninas, e a mamãe notoriamente, rapidamente chama a atenção das meninas e diz, viu? O papai precisa voltar a fazer a repetição e os exercícios do caderno de caligrafia. A vida cristã muitas vezes parece para nós que é um chamado à mera repetição. A ideia de que então pastores e líderes aprendem as doutrinas básicas da vida ou da palavra de Deus
e criam um guia de regras e estruturas humanas, e que se você aprender a repetir essas regras e estruturas, você também se torna um cristão. Não é difícil ensinar uma pessoa, por exemplo, a orar. Um descrente pode aprender as palavras corretas e a forma correta para fazer uma oração pública. E existem de fato pessoas que ao longo da história se revelaram grandes ímpios e inimigos de Deus, mas que por muito tempo foram grandes pregadores e fizeram belíssimas orações. Homens de vida dissoluta que compuseram hinos belíssimos, alguns deles que nós ainda temos nos inários das nossas igrejas. Não é difícil instruir uma pessoa, mesmo que ela não tenha a fé salvadora e um coração transformado, a que ela imite, repita, copie. O apóstolo Paulo, ao final de um grande argumento a respeito de como a vida do crente, regenerado pelo sangue de Jesus e transformado pela iluminação do Espírito Santo, ela é a oposição, uma contracultura àquilo que o mundo vive. Diz que nós só podemos viver uma vida digna, santa, diante de Deus, se formos imitadores de Deus. Como falamos na semana passada, e até na verdade nas últimas 2 semanas, Zé Carlos me perguntou: pastor, que título eu vou dar aqui para pôr no YouTube? Eu falei: olha Zé, a única coisa que eu consigo me lembrar pensando nos 2 textos são os termos de John Stott, que eu citei tantas vezes, uma nova sociedade em Cristo Jesus. E eu falei: olha, parte 1 e parte 2, porque não dá para você pregar o capítulo 4, principalmente a partir do versículo 17, e achar que é um argumento distinto do outro. É um só argumento, parte 1 e parte 2. E é uma teologia muito prática que Paulo dá à igreja. Ele diz: vocês agora estão em Cristo, vocês foram regenerados em Cristo Jesus, e agora então vocês precisam viver de uma nova forma. E na semana passada, principalmente no versículo 25 até o 32, nós vimos como não somente devemos abandonar as práticas erradas dos ímpios, mas como as práticas novas que devemos nos conduzir, chamadas práticas justas e santas, elas não servem, se são praticadas por nós, para a nossa própria glória, com fim em nós mesmos. Quando ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, não está dizendo, olha, que um homem digno é um homem trabalhador. Ele está dizendo que um homem cristão é aquele que usa do fruto do seu trabalho para o benefício do seu próximo e para a glória do seu Deus. O que furta, toma para si algo que não trabalhou, que não produziu, para se glorificar, para se enaltecer, para se satisfazer. E o cristão não é aquele que trabalha para se glorificar, para se enaltecer e para se satisfazer, mas é aquele que já não furta mais e com o fruto do seu trabalho louva o nome de Deus e abençoa aqueles que precisam de socorro, seja na sua vida financeira ou em qualquer outra vida. Assim está o que furta, o maldizente, aquele que é amargurado, o irascível, o mentiroso, todos aqueles que têm em sua vida nitidamente as obras da carne, quando são encontrados por Cristo, recebem o Evangelho, se arrependem dos seus maus caminhos e são alvos do batismo do Espírito Santo, agora eles têm vidas transformadas, não para serem justos em si mesmos, mas para viverem para a glória de Deus. Ao final então deste longo argumento, é que nós temos
os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Os versículos 1 e 2, eles mudam o tom do argumento, mostrando que toda a vida prática de um crente no Senhor Jesus, tudo aquilo que eu e você somos chamados a fazer e a viver para a glória de Cristo e a serviço do reino de Deus, nada mais é de que uma vocação cristã de imitar o próprio Jesus Cristo. Só que diferentemente da repetição, da imitação, da memorização que fazemos com as crianças em casa ou que eu fazia com os meus alunos de inglês, os termos desta imitação são outros. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, de fato, a palavra aqui, imitadores de Deus, a expressão imitadores de Deus, no versículo 1 do capítulo 5, está falando muito mais sobre aqueles que refletem a Deus. O termo do texto grego tem exatamente essa ideia. Não é uma pessoa que vê e age para copiar, mas a ideia aqui, a palavra e a ação expressa aqui é como a ação de um espelho. O espelho nos imita passivamente. Se eu vou para a frente do espelho e faço uma careta, entre aspas, o espelho faz uma careta. O espelho, na verdade, ele não tem vida em si só, ele é um instrumento de reflexo. Tudo aquilo que é feito na sua frente se reflete automaticamente. O apóstolo Paulo usa exatamente esta ideia, um verbo que fala sobre nós em Cristo refletirmos a Deus. O chamado da igreja não é meramente um chamado de regras e doutrinas básicas, mas é um chamado de um relacionamento verdadeiro que reflete a glória de Deus em nós. O primeiro argumento que ele nos traz aqui, então, é que este reflexo, essa imitação, vem da nossa parte para com Deus, porque nós o amamos como nosso Pai. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E todos nós que somos pais, sabemos muito bem disso. Os nossos filhos nos imitam naturalmente. Até mesmo aqui na nossa igreja, existem muitas das nossas crianças que gostam até mesmo de imitar o próprio pastor. E algum tempo atrás eu recebi um vídeo, do nosso futuro pastor, pela graça de Deus, o Ageu Tenente. E o Ageu, então, se você ainda não viu esse vídeo, peça a Juliana. Esse vídeo tem que ser viralizado. Ele pega então uma estantezinha de música do Ricardo, põe uma Bíblia ali, e aí então ele começa a pregar. Mas ele, não, do jeito dele, a pregação dele é assim: Pastor Lugelo, Pastor Lugelo. Fica nítido que pela sua percepção, ele repetiu aquilo que ele entendeu do seu pastor, que o nome do seu pastor é Lugero, e que quando ele vai à frente da igreja no microfone, ele grita. É isso que o Ageu, na sua idade, entendeu. Mas você sabe muito bem que muitas das coisas que nós sequer queremos que os nossos filhos imitem, eles imitam. O jeito que nós falamos com eles, e o jeito que nós, os pais, falamos uns com os outros, você vai ver rapidamente eles falando uns com os outros. Os nossos erros são evidentes aos nossos filhos, e eles estão ali, ainda na mais tenra infância, muitas vezes sem uma percepção profunda do que está acontecendo. E na vida adulta até muitos chegam a dizer: eu sou desse jeito porque papai era assim, eu sou dessa forma porque mamãe era assim, eu sou mais parecido com meu pai nisso, eu sou mais parecido com minha mãe naquilo. E eu, por ter um pai pastor, sou extremamente e constantemente comparado com meu próprio pai. E eu lembro que alguns anos atrás, eu pregando em Belo Horizonte,
Uma irmã muito querida nossa falou assim: olha, eu fechei os olhos e para mim era o seu pai pregando. Nós temos essa tendência natural de imitar as coisas boas, mas também as coisas más, porque somos pecadores, dos nossos próprios pais. O chamado do cristão a viver uma vida justa, santa e digna vai nesses termos aqui, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós tenhamos uma relação tão próxima, tão íntima com o nosso Deus, que amando-o, nós o imitamos. Todo filho que tem seu pai na mais alta estima quer ser como seu pai. E assim como o Ageu fez esses dias, e novamente, Juliana, por favor, compartilhe esse vídeo, põe no YouTube, dá acesso a todo mundo. Contava meu avô a respeito de meu pai, e ele escreveu uma carta para papai quando o papai tinha 3 anos de idade. Ele era um pastor, missionário, muito pobre, e ele nunca teve dinheiro para dar um presente de aniversário. Então ele escrevia cartas para os seus filhos no aniversário deles. No dia que meu pai se converteu, com 17 anos de idade, minha avó então pegou aquela carta que ela tinha guardado por todos aqueles anos. E ali então, meu avô descrevia a emoção do coração dele e o anseio que ele tinha, a oração que ele fazia em favor do meu pai, porque via meu pai amarrado na gravata do vovô e vestido do paletó do vovô, de pé na cama pregando, imitando o meu avô como pastor da igreja que meu avô também era. E ele então escreveu aquela carta no aniversário de 3 ou 4 anos do meu pai, dizendo que orava para que Deus cumprisse essa vocação na vida do meu pai. Minha avó, ao ler a carta, guardou a carta, não querendo que aquilo se tornasse um tipo de pressão ou imposição sobre a vida do papai. Mas o papai, com 17 anos, se converteu e disse que sentiu o chamado para o ministério pastoral. Então vovó finalmente deu essa carta para o papai. O dia que vocês se encontrarem com ele, peça para ele falar. Ele sabe essa carta de cor até hoje, e ele recita para quem pedir, e quando necessário, ele está sempre falando desta carta. Um filho que ama seu pai o imita com alegria, quer ser como ele, quer andar em seus passos, quer imitar o seu pai em tudo aquilo que é possível, principalmente as nossas crianças. Esta é a instrução do apóstolo Paulo para todos aqueles que querem usar dos seus recursos financeiros para a glória de Deus. Falar a verdade em amor no meio do povo de Deus. Vencer a ira com o perdão e com a graça. Não fazer o mal a outro, mas ser instrumento de edificação no meio do povo de Deus. Para que possamos, de fato, viver aquilo que Deus nos instrui, e para que possamos cumprir a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, é necessário que, em primeiro lugar, nós amemos a Deus. O amor de Deus em nós, e o nosso amor como resposta ao nosso Deus, é a base de todo o nosso relacionamento entre o Pai que está nos céus e nós, os seus filhos. Declaração básica a respeito disso está nos evangelhos, principalmente no texto de Mateus, ali quando o Senhor Jesus está ensinando no Sermão do Monte, e ele ensina os seus discípulos como devem orar, e ele inicia essa oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Você já parou para considerar isso, meus irmãos? Que muito além de uma vocação religiosa, doutrinária e dogmática, o Evangelho de Cristo Jesus nos chama a vivermos como parte da família do Criador do Universo, e nos dá a possibilidade de, falando com Ele,
chamá-lo de pai? De que aquele que tem o governo de todas as coisas em suas mãos, e as estrelas nascem e morrem pelo poder e pelo decreto da sua vontade, aquele que sopra a vida nas narinas do homem, no qual todas as coisas subsistem, que ele é nosso Pai? E eu sei, meus irmãos, que na sociedade em que vivemos, porque estamos afetados pelo pecado e pela maldição do pecado, infelizmente, muitas vezes encontramos no seio da igreja pessoas que não tiveram pessoalmente uma boa experiência com os seus pais aqui neste mundo. Pessoas que não conheceram o próprio pai biológico, ou famílias que foram divididas por falhas do pai, pais que abandonam famílias, mulher e filhos, pais que foram muito duros e agressivos com seus filhos, pais que, vendo seus filhos professarem a fé em Cristo Jesus, negaram a paternidade a eles por ódio a Jesus Cristo e ao Evangelho. Assim como muitos de nós podem dizer nessa noite da sua boa relação com os seus pais e das suas boas lembranças com os seus pais, também muitos aqui podem dizer a respeito das suas más memórias, das suas más experiências, da dor do seu coração. Mas a possibilidade que nós temos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus e pela obra salvadora de Cristo, de agora chamar aquele que é perfeito em todas as coisas, o Todo-Poderoso do universo, aquele que é o Criador e mantenedor da existência, de Pai, muito além de qualquer trauma tratado, é na verdade revigorador e restaurador na vida dos crentes em Cristo Jesus. A primeira forma, então, que o apóstolo Paulo nos diz aqui no capítulo 5, de vivermos com Cristo e de cumprirmos o nosso chamado cristão, é amando a Deus como nosso Pai e assim o imitando. O segundo argumento que temos aqui, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A primeira coisa é termos uma relação paternal, filial com o nosso Deus e amá-lo como Pai. E à medida que o amamos mais, o imitamos. Mas a segunda coisa é que a nossa caminhada tem uma segunda referência, perfeita referência, e essa é a referência do próprio Filho de Deus. Se nós não sabemos como um filho se relaciona com o pai, se nós não temos entendimento de qual é o padrão perfeito do relacionamento de um pai para com o filho e de um filho para com o pai, o Senhor Jesus Cristo, pela manifestação do Evangelho, nos mostra como de fato é a perfeita relação de um pai e de um filho. O Senhor Jesus Cristo faz todas as coisas para a glória do nome do seu Pai. E tudo o que ele faz está debaixo das ordenanças de seu Pai. Quando vemos aqui essa expressão, que nós devemos também andar em amor, essa ideia de caminhada, ela sempre tem nas Escrituras uma ideia de vida, de jornada. Seria ilógico querer ser literal aqui e falar que cada passo que eu dou é um passo em amor. Não faz sentido algum. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós vivemos e existimos e nos movemos, sejam aqueles que têm pernas para andar, sejam aqueles que, mesmo tendo algum tipo de deficiência e limitação na sua locomoção, seja com uma bengala, um andador, com muletas ou uma cadeira de roda, que essas pessoas também, ao viverem suas vidas, ao conduzirem suas vidas, os fazem
no amor a Deus. E este amor é revelado pelo Filho, que é Cristo Jesus. Aonde está a mais perfeita manifestação de amor, de submissão, de respeito e de obediência de Cristo ao Pai? Quando ele se entrega em favor da sua própria igreja. O texto que nos é referência aqui é o texto de Filipenses capítulo 2. A perfeita expressão de Cristo em obediência e submissão ao Pai. Diz assim o texto de Filipenses 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo se sacrificou em obediência ao Pai, e o Senhor Jesus Cristo se sacrificou para a glória de Deus Pai. O chamado dos crentes em Cristo a viverem o amor na relação de pai e filhos de Deus para com os seus eleitos é um chamado sacrificial, é um chamado de entrega e consagração. Amar o nosso Pai, ou amar a Deus como nosso Pai, não é meramente a expressão de um sentimento profundo no peito, mas é obedecer a Deus, é honrar o nosso Pai, é cumprir os seus mandamentos, andar em seus caminhos, se entregando ao nosso Deus e tendo vidas consagradas para a glória do nome de Deus. Foi mais ou menos isso que nós falamos na semana passada, quando falamos, por exemplo, que aquele que mentia agora fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, capítulo 4, versículo 25, dizendo que ao invés de enganar com a mentira, nós na verdade consagramos os nossos lábios a Cristo Jesus e dedicamos-nos a falar a verdade, que na verdade é a palavra de Deus revelada para a edificação mútua no meio da igreja. Antes de Cristo éramos enganadores, agora em Cristo somos arautos do reino de Deus. Muitos mentirosos de outrora, lavados pelo sangue de Cristo, são agora profetas do Evangelho. Agora suas bocas, que antes enganavam, são usadas para comunicar a verdade do Evangelho. Por amor àqueles que estão perdidos, muitos agora são enviados aos mais distantes rincões deste mundo, para que possam pregar o Evangelho da salvação a muitos que ainda estão perdidos. Assim, a vida do crente é uma vida de entrega e sacrifício. O sacrifício salvador, perfeito e único. Essa é a parte da edição.
o sacrifício salvador, perfeito e único, é feito por Cristo Jesus. Mas aqueles que imitam a Deus, vivendo uma vida cristocêntrica, andando ou trilhando uma jornada como imitadores do próprio Jesus Cristo, o fazem para a glória de Deus. Somos crentes para a glória de Deus. Você não pode ser um crente para meramente administrar um relacionamento religioso na sociedade em que você vive. A sua religiosidade não vale nada. Os seus dogmas pessoais não te levam nem para fora dessa sala, muito menos podem alcançar a salvação da sua alma. Nenhuma prática, nem mesmo a pública profissão de fé que fazemos para receber o batismo daqueles que não foram batizados na infância. Os atos humanos não são suficientes. O sacrifício de Cristo se manifesta verdadeiro, salvador e redentor na vida daqueles que, consagrados a Cristo, vivem para a glória de Deus Pai. Isso envolve os mínimos detalhes da vida. Homens que são masculinos, líderes, protetores, conservadores, mas muitos deles não são de Cristo. Isso não vale nada. Mulheres que são justas, casam puras, se dedicam à vida da casa e da família, mas não estão em Cristo, não vale de absolutamente nada. O chamado da nossa dignidade humana está em vivermos para a glória do nome de Cristo Jesus. Ou seja, homens que têm uma vida e uma conduta correta, são honrados, homens de palavra, que fazem tudo o que fazem para exaltar o nome de Deus em sua vida. Não esperam oportunidades ou estratégias para proclamar o Evangelho de Cristo. Pregam a palavra, instam a tempo e a fora de tempo. Não se importam se são jovens demais ou velhos demais, mas eles buscam na palavra de Deus se tornarem padrão de fé e de santidade na geração em que vivem. Mulheres dignas, honradas e puras, mas que fazem isso para doutrinar, catequizar as futuras gerações, a fim de que os nossos filhos, pelo bom testemunho de suas mães, conhecendo as sagradas escrituras, possam amar a Deus e servi-lo de coração. Fazem isso para que em qualquer meio que vivam, possam também, assim como os homens, pregar o Evangelho aos descrentes, falar das verdades de Cristo, anunciar a verdade que está revelada nas Sagradas Escrituras, e nas Sagradas Escrituras somente. Somos chamados a uma vida de sacrifício. O amor que nós evidenciamos por Deus como nosso Pai é um amor para a glória dele, e este é um amor que Cristo deixou claro, é sacrificial. E ele termina mostrando a terceira forma de manifestarmos este amor nessa vida em Cristo Jesus, como imitadores de Deus, ou imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Deus sendo imitadores de Cristo em uma vida de sacrifício, e em terceiro lugar, quando ele diz como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui a ideia de aroma suave é exatamente a mesma ideia que Paulo apresenta
na sua segunda carta a Timóteo. Abra lá comigo. Os termos teológicos são os mesmos, por mais que as palavras aqui sejam diferentes. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6. A gente pode, para ajudar no contexto, 6, 7 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala sobre libação é o sacrifício de bebidas. E esse sacrifício de libação, chamado sacrifício de bebidas, era usado no Antigo Testamento quando a carne do sacrifício era queimada. E depois de um tempo que a carne está queimando no altar, sobe um cheiro desagradável. A carne vai torrando. E uma carne crua queimando no fogo tem um cheiro muito ruim. Então, na prática veterotestamentária, havia então um sacrifício chamado de libação, ou sacrifício de aroma suave, ou sacrifício de bebidas, aonde diversos bebidas e líquidos aromatizantes eram jogados por cima do fogo, por cima daquela oferta, para que aquilo que naturalmente tinha cheiro ruim pudesse ter cheiro bom. E ao final, quando toda aquela gordura era queimada, jogava-se então vinho e várias bebidas e óleos e aromas que eram preparados de acordo com a instrução da lei, era jogado aquilo por cima do altar, e o cheiro que se espalhava, mas à distância, era um cheiro extremamente agradável. Eu não sei, meus irmãos, se vocês fazem isso. Eu tenho uma grande exposição que vocês fazem. A Juliana gosta muito de tomar um chá, e lá em casa hoje em dia o chá que está na moda é o chá de canela. Então, quando a gente cozinha alguma coisa muito gordurosa na nossa cozinha e a fumaça sobe, aquela bisteca de porco, coisa do tipo que, principalmente quando eu cozinho, que não sei cozinhar como Juliana já me instruiu, tenho ainda que treinar mais, e faz aquela, espirra aquela gordura e sobe a fumaça, e aí fica aquele cheiro na cozinha de carne, de fumaça. Juliana então vai, limpa a cozinha toda, e enquanto ela faz isso, ela faz o chá de canela, e quando o chá começa a ferver, ela deixa fervendo e o cheiro subindo. E muitas vezes quando eu faço chá, ela pergunta para mim: meu bem, você fez o chá para a gente beber ou era só para subir o cheiro mesmo? Talvez muitas irmãs façam coisas parecidas quando querem deixar a sua casa limpa e cheirosa. O que o apóstolo Paulo está dizendo na segunda carta a Timóteo é que ele, e depois ele diz: a todos quantos amam a sua vinda, os que receberão de Cristo a coroa da vida, a morte dos crentes. A morte dos crentes é no altar onde Cristo já foi sacrificado, um aroma suave. Todos aqueles que morrem por amor a Cristo Jesus, não são as suas vidas um sacrifício vicário, não tem eles o poder que teve o sacrifício de Cristo Jesus, mas o sacrifício de Jesus, que aos olhos do mundo foi tão brutal, e a morte dos crentes, principalmente no primeiro século, onde o apóstolo Paulo estava escrevendo, eram mortes tão brutais, e eles muitas vezes eram levantados em postes e queimados vivos para serem tochas humanas no jardim dos imperadores romanos, e aquele cheiro da carne queimando era horroroso. E o apóstolo Paulo, usando a teologia do Antigo Testamento, diz: mas aos olhos do nosso Deus,
Todo crente queimado numa estaca é na verdade um perfume agradável a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque assim como Ele se entregou por sua igreja, a sua igreja se entrega por Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo então, que a nossa imitação de Deus é como filhos que amam o Pai. A nossa imitação a Deus é na imitação do próprio Senhor Jesus Cristo, na sua entrega e sacrifício. E ele diz que a igreja de Cristo Jesus, ao imitar o Senhor Jesus Cristo, ao refletir o Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida de consagração e sacrifício, as nossas vidas perante o nosso Deus são um sacrifício de aroma suave. Há um perfume que exala, e o Senhor se alegra em nós. É prazeroso para Deus contemplar a vida de crentes consagrados a Ele. É prazeroso para Deus ver a glória de Cristo sendo refletida no meio da sua igreja. Nosso Deus se alegra, se deleita em ver cada cristão se entregando em amor a Ele e recebendo do seu amor, respondendo ainda com mais amor e cumprindo a sua palavra, vivendo em santidade, sendo como pequenos cristos neste mundo. Vocês sabiam o que significa o apelido pejorativo cristão, não sabiam? Este foi o nome que receberam os crentes de Antioquia como um apelido maldoso, e eles eram chamados de pequenos cristos, ou imitadorzinhos de Jesus Cristo. E a palavra grega traduzida para português é cristãos. Ser chamado de cristão é uma ideia inicialmente no mundo pejorativa, como também há alguns séculos atrás ser chamado de protestante, ser chamado de reformador, como foi na Inglaterra no século 17, quando chamaram homens de Deus que buscavam a pureza da igreja de Cristo, e pelos próprios evangélicos, por outros cristãos, entre aspas, eles foram pejorativamente chamados de puritanos, como infelizmente nos dias de hoje, muitas vezes, de forma maldosa e falsa, irmãos em Cristo que não têm mais entendimento da palavra e nem de nossas doutrinas, querem chamar igrejas confessionais e bíblicas de neopuritanos. A vida daqueles que se consagram a Cristo, por mais que zombados e escarnecidos por este mundo, ou mesmo aqueles que são levados à morte por causa do amor a Cristo Jesus, é, aos olhos do nosso Deus, como um sacrifício de aroma suave e agradável ao nosso Deus. Voltando ao texto de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todo filho que ama o pai aguarda papai chegar. Eu tinha 8 anos de idade e meu pai foi convidado e presenteado com uma bolsa para passar 40 dias estudando em Singapura. Se hoje, com a tecnologia, com os celulares, etc., já é longe, em 1988 era bem mais longe. E o papai foi para Singapura
E 40 dias depois ele voltou. E ele chegou exatamente no dia do meu aniversário e do aniversário do meu irmão. No dia 2 de fevereiro, meu irmão não é meu irmão gêmeo, mas nós fazemos aniversário no mesmo dia. E nós estávamos radiantes pela volta do papai. Quando o papai apontou na sala ali do desembarque, pegando as suas malas, eu e Ricardo não pensamos duas vezes. Passamos pelos seguranças, a porta, aquelas portas automáticas, alguém foi sair, a porta abriu, a gente viu o papai, nós corremos para dentro e agarramos o nosso pai. Duas crianças, um menino de 8 e outro de 7 anos, há 40 dias longe do seu pai, sem qualquer notícia. Meu pai tinha mandado alguns cartões postais, não tinha dinheiro para ligar para a gente. Ligar de Singapura para o Brasil em 1988 era uma verdadeira fortuna. Mandou alguns cartões postais. E nós vimos o nosso pai depois de tanto tempo longe. A sua volta era esperada, nós estávamos ansiosos. E isso nós estamos falando de um filho para com o pai, filhos pecadores para um pai pecador. O apóstolo Paulo diz que a imitação ou reflexo da glória de Deus na vida de todos aqueles que andam e caminham nessa jornada da vida como Cristo o fez, entregando e consagrando as suas vidas para a glória de Deus o Pai. Todos esses aguardam ansiosamente a sua vinda. São esses que em sua vida e sua morte são diante de Deus um sacrifício e uma oferta de libação, uma oferta de aroma suave. Vejam, meus irmãos, como eu disse no começo, termino com o mesmo argumento. A carta aos Efésios, do capítulo 4 até o início do capítulo 5, tem inúmeras formas práticas de aplicarmos a nossa teologia, condutas e chamado de santidade, de obediência, mas todas elas só nos são possíveis se nós estivermos em um real relacionamento de amor com o nosso Criador. Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos salvou entregando o seu próprio Filho. O sacrifício de seu Filho é perfeito, e nós amamos o Pai e amamos o Filho, e imitamos o Filho por Ele ser perfeito, e o fazemos sabendo que aquilo que fazemos em nome de Deus, o fazemos como um aroma suave ao nosso Pai. Fazemos o melhor para Ele, e Ele se alegra com nossa vida. Inútil nos será guardar todas as leis e doutrinas das Escrituras, sem que antes amemos de fato o nosso Deus. Inútil nos será termos a prática cristã, ou entre aspas, pseudo-cristã, mais ilibada do mundo, se não o fizermos no testemunho de Cristo e no poder de Cristo Jesus. Inútil nos será promover os mais belos louvores ao nosso Deus, se não vivermos como oferta de libação, fazendo todas as coisas para a glória do nome do nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe a vivermos em primeiro lugar um relacionamento íntimo com o Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém.